Então, pessoal, depois dessa pausa, vamos continuar. Vamos falar agora sobre os métodos indiretos. O que são esses métodos indiretos e o que eles diagnosticam? Então, os métodos indiretos identificam os vestígios do agente. Quais são esses vestígios? Pessoal, quando a gente está falando de vestígios do agente, a gente está falando de alguma marca que o agente deixa no organismo do animal ou da pessoa, no organismo que a gente está estudando. Então, qual é essa marca? Essa marca nós chamamos de anticorpos, que são substâncias produzidas contra alguns antígenos. No caso, quando a gente está falando de método diagnóstico, estamos direcionando mais a doenças causadas por micro-organismos, então são anticorpos gerados contra micro-organismos, sejam eles fungos, protozoários, vírus e bactérias. Então, identificam anticorpos gerados contra a presença daquele agente naquele organismo. Quais são esses métodos indiretos? Nós temos vários, pessoal, mais de 40 métodos a gente tem. A gente vai dar aqui os exemplos dos mais utilizados, que são a hemaglutinação indireta. É um teste muito utilizado para diagnóstico de Trypanosoma cruzi, também de toxoplasma em diferentes espécies. Ele identifica também o anticorpo gerado contra esses agentes. Então, pode ser feito para qualquer patógeno? Pode sim, pode ser feito. A gente vai ver que a gente tem que produzir o antígeno para conseguir detectar o anticorpo. Imunofluorescência indireta também é uma técnica, como essas outras, que identifica um anticorpo. É parecida com a imunofluorescência direta? É parecida porque usa o microscópio de campo escuro com a lâmpada UV, né? A lâmpada ultravioleta. Mas diferente da imunofluorescência direta, que identifica o agente, a indireta vai identificar o anticorpo gerado para aquele agente. A gente utiliza muito imunofluorescência indireta para leishmania, para toxoplasma, também para T. cruzi. Vários micro-organismos têm seu diagnóstico dado através da imunofluorescência indireta, que nós chamamos assim no laboratório de RIF, é a RIF. Então a RIF é muito utilizada para diagnóstico de anticorpo de várias doenças, dentre elas toxoplasma, trypanosoma, leishmania. Temos vários parasitas, rickétsias. A gente também tem Ehrlichia, também pode ser utilizado para o diagnóstico de Ehrlichia. E o ELISA, eu acredito que atualmente o ELISA é um dos mais conhecidos no nosso meio, no meio veterinário. Por quê? Porque atualmente o ELISA está como padrão ouro, como o diagnóstico de referência para a leishmania. E cada vez mais a gente vê os casos de leishmania aumentando. E aí toda clínica, quando tem um teste positivo para ELISA, para leishmania, seja ele de RIF ou de imunocromatografia, ele sempre vai submeter ao ELISA, a um laboratório de referência, porque o ELISA atualmente para a leishmania, pessoal, ele é considerado de referência. É ele que vai dizer se o animal realmente é positivo ou não para a leishmania. Claro que a clínica também tem um papel fundamental, mas nos animais assintomáticos ou com sintomas muito inespecíficos, o ELISA é considerado o diagnóstico de referência. E a imunocromatografia, ela é muito conhecida, o nome é imunocromatografia, é bastante difícil, né? O teste imunocromatográfico, mas ela é bastante fácil. Dentre esses outros que a gente falou aí, é o mais simples de executar. Por quê? Porque é aquele teste rápido que a gente tem nas clínicas, que são feitos normalmente dentro do consultório. Não precisa mandar para um laboratório, porque se usa o sangue, às vezes uma gota de sangue é o suficiente para fazer esse teste. Esse teste imunocromatográfico, de imunocromatografia, eu coloquei ele aqui nos métodos indiretos, mas existe também teste imunocromatográfico direto, ou seja, o teste imunocromatográfico que diagnostica o agente e não o anticorpo. Como é isso?
No caso da sinomose, parvovirose, a gente tem um teste imunocromatográfico que a gente faz o swab, né? Passa um cotonete nasal ou no reto do animal e vai lá e coloca uma substância lá que é um tampão e coloca no teste imunocromatográfico. A gente vai mostrar aqui direitinho para vocês como funciona isso. Então, quando a gente faz isso, veja bem, eu estou pegando secreção. Nessa secreção, eu estou tentando diagnosticar o agente, seja o vírus da sinomose ou da parvovirose. Então, esse teste é considerado um teste direto. Mas, professora, por que a senhora colocou a imunocromatografia aqui como teste indireto? Porque quando a gente vai comparar a quantidade de teste direto que a gente tem com a quantidade de teste indireto, que diagnostica o anticorpo, a gente tem muito mais testes imunocromatográficos para a busca de anticorpos. É só a gente dar uma olhada agora porque a gente está tendo aqui no Brasil e no mundo, que é o coronavírus. Qual foi o primeiro teste que saiu do coronavírus? O teste de anticorpo, o teste que a gente utiliza de anticorpo, que é com a gota de sangue ou com o soro da pessoa, que vai diagnosticar IgM ou IgG. E por que não fizeram de antígeno? Bem, primeiro, eles preferiram preconizar o de anticorpo, que a meu ver foi um erro. Eles deveriam ter preconizado o de antígeno, porque nessas doenças que são extremamente agudas, o teste de anticorpo ele não é tão bom, porque ele demora a responder, o organismo demora a responder, a gente vai entender já já. Num teste, numa doença aguda como essa, como a Covid, né, causada pelo coronavírus, a sinomose, a parvovirose, é mais interessante a gente utilizar um teste de antígeno, que a gente consegue diagnosticar o vírus ou a bactéria, o patógeno que está ali correndo, está ocasionando. Por quê? Porque essas doenças têm alta transmissibilidade. Então, quanto antes a gente diagnosticar aquela pessoa, aquele animal com aquela doença, mais rápido a gente vai fazer o isolamento e diminuir a transmissibilidade dela. E por que o teste de anticorpo não é tão eficaz quando a gente fala em isolamento e transmissibilidade? A gente vai entrar agora e vai entender por quê. Esses métodos indiretos que utilizam o anticorpo ele não é produzido por nós ou pelos animais imediatamente após a infecção, pessoal. Esses anticorpos eles demoram a ser produzidos. Então, entendam, a pessoa, o animal se infectou, ele vai demorar a produzir um anticorpo, mas o antígeno já está ali. Então, a gente vai ficar um período de janela, né, sem saber se está ou não aquele animal positivo muito grande. E numa doença que tem uma rápida propagação, essa janela pode ser uma coisa bastante desfavorável ao controle. Por isso que nessas doenças agudas, a gente preconiza, ou a ciência, né, deveria preconizar os testes diretos, como até a PCR, né? A gente viu que o método de diagnóstico do coronavírus, o melhor é a PCR, mas a gente já viu as limitações da PCR. Então, o melhor seria justamente um teste imunocromatográfico de antígeno. Professora, já tem agora, pessoal, acho que faz um mês ou 2 meses, que está chegando no mercado o teste de antígeno. Inclusive os globais, né? A gente vai falar do teste imunocromatográfico daqui a pouco, mas os atores globais para fazerem aqueles programas todos se submetem ao teste de antígeno. O rápido mesmo, que com 20 minutos você tem um resultado, sabe se aquela pessoa está ou não carregando o vírus, que isso é importante para o controle. Por que o anticorpo não é muito importante quando a gente fala de controle? Porque eles precisam ser produzidos. Então, quem é que produz os anticorpos? São nossas células, são os linfócitos B, quando se transformam em plasmócitos. Então, aqui a gente está vendo o plasmócito. Essa célula é um linfócito diferenciado. A gente vê que a diferença do linfócito B para o plasmócito é esse núcleo mais na periferia e esse citoplasma volumoso, que é justamente nesse citoplasma que vai ocorrer a produção de anticorpos. Então, a gente precisa de um tempo para que essa nossa célula, esse nosso linfócito B, produza esses anticorpos e esses anticorpos caiam na corrente sanguínea.
Esses anticorpos vão nos proteger? Sim, vão nos proteger. Só que eles demoram um pouco a ser produzidos. Se eles demoram um pouco a ser produzidos, eles também vão demorar um pouco a serem detectados. E esse tempo entre produção e detecção pode ser primordial para o controle de alguma doença e para o seu diagnóstico também. Então, veja bem, pessoal, quando o animal entra em contato com algum micro-organismo, o que vai acontecer? Primeiramente, vai acontecer aquela resposta inflamatória que a gente já estudou lá em imunologia, aquelas células de imunidade inata, macrófago, neutrófilo, todos vão chegar ali. Depois de um tempo é que a gente vai ver a ativação dos linfócitos T, linfócitos B. Depois que esses linfócitos são ativados, o que vai acontecer? O linfócito B virgem vai receber sinais dos linfócitos T. Esses sinais vão fazer com que esses linfócitos se diferenciem, se multipliquem e depois se transformem em plasmócitos, que são as células efetoras que vão secretar os anticorpos no organismo, e linfócitos de memória e outros vão entrar em apoptose. O que vai ser fundamental para a gente no diagnóstico de anticorpo? Esse plasmócito aqui, pessoal, que vai secretar os anticorpos na corrente sanguínea. Isso aqui acontece nos órgãos linfóides secundários, né? Linfonodos, a medula, que é considerado um órgão linfóide primário, mas também é um órgão linfóide secundário. Então, vai ser basicamente nesses locais que a gente vai ter a produção de anticorpos. Eles são produzidos nesses locais que eu estou dizendo, mas eles são distribuídos para todo o organismo. Por isso que são detectados no exame de sangue, no soro, quando a gente faz a colheita do animal e a separação do sangue e soro. Então, quando há a produção de anticorpos, quais são essas imunoglobulinas que são produzidas? Primeiramente, nós temos a produção de IgM, é a primeira imunoglobulina que é produzida. E depois é que a gente tem a produção de IgA, IgG e IgE. Então, a IgM é a primeira a ser produzida. Mas mesmo assim, pessoal, a gente tem um tempo para conseguir diagnosticar e detectar essa IgM na corrente sanguínea. A gente diz que ela começa a ser produzida mais ou menos com 3 a 4 dias. Depende do antígeno, depende do micro-organismo, mas ela começa a ser produzida mais ou menos com 3 a 4 dias. Mas quando é que ela vai começar a ser detectada? Para ela ser detectada, pessoal, é em torno de 10 dias, de 7 a 10 dias. Então, imagina aí um animal que está com suspeita de sinomose e você vai esperar esse animal gerar anticorpo para fazer a real separação dele dos demais. Então, por isso que a gente usa nessas doenças um teste de antígeno, porque você tem ali o diagnóstico do antígeno e separa logo aquele animal, deixa aquele animal separado para evitar a propagação de doenças. No caso do coronavírus, quando a gente está com suspeita do coronavírus, está com suspeita, né? A gente não tem a certeza que está com o vírus. Aí a gente tem que esperar 10 dias para fazer o teste, que é mais ou menos isso preconizado. Aí nesses 10 dias a gente fica naquela incerteza, eu tô, não tô, mas eu tive uma reação tão fraca, quase não tive febre, não perdi paladar. Então, querendo ou não, você relaxa também um pouco. Você fica pensando, talvez seja, mas também talvez não seja. E isso pode ser crucial para a propagação da doença. E ao passo que se você tá com a suspeita e faz um teste direto e você diagnostica o agente, aí não, você tira a dúvida, você está no 4º dia, teve uma febre, faz um teste e dá positivo para o coronavírus, você já vai ficar em isolamento, porque você tem certeza que você está positivo. Então, nessas doenças que são agudas, que há a possibilidade de fazer o teste direto, a gente faz o teste direto, justamente por quê? Porque as imunoglobulinas demoram a ser produzidas. Então, a IgM demora 10 dias para ser produzida, não, mas para ser detectada ela demora 10 dias. A IgG também demora um tempo. Por isso que a gente depende muito da doença, depende muito da nossa realidade, a escolha do exame para a gente fazer. Porque já se eu suspeito, ó, veja bem como muda. Se eu suspeito que eu tive, por exemplo,
Zika o ano passado ou chikungunya. Se eu vou fazer o teste direto, vai dar positivo? Não, não vai dar positivo. Se eu suspeito que eu tive coronavírus há 3 meses, vou dar positivo no teste direto se eu fizer uma PCR? Não, não vou dar. Então, nesse caso, um teste de anticorpo é muito eficaz. Ou deveria ser, né? Porque a gente já está vendo que não dura muito esses anticorpos circulantes para o coronavírus. Mas para as outras doenças, a gente tem uma duração boa. Então, serve como indicador de que a pessoa já teve contato com aquele agente. Então, a escolha do teste diagnóstico, ela é muito, como eu posso dizer, muito particular de cada enfermidade que a gente venha a estudar, a suspeitar. Então, depende muito. A gente vai sempre fazer essas comparações para ver se a gente consegue desenvolver esse senso de raciocínio, que depende. Não há uma situação que seja sempre aquela a ser seguida. Vai depender do período que o animal está de doença, vai depender dos testes que a gente tem disponível e também da clínica do animal. Então, a gente precisa ter essa visão global para interpretar e escolher o melhor teste para diagnosticar a doença que a gente está suspeitando ou está estudando. Então, precisa de uma visão global. A gente não pode ter uma visão restrita de dizer que tal teste é melhor do que tal teste. O direto é melhor do que o indireto. Depende do estágio da doença, depende da doença que você tem, né? Como a gente já falou, que o teste, as limitações do teste direto. Então, depende muito, varia, pessoal. Não tem como a gente dizer que tal teste sempre vai ser o melhor a ser utilizado. Vai depender, a gente tem que ter uma visão ampla, uma visão global do que a gente está estudando. Veja bem, aqui a gente tem o tempo de produção de imunoglobulinas, como a gente está vendo aqui, ó, o tempo é em semanas. Aqui a gente tem um gráfico, aqui a gente tem as semanas de produção. Então, isso aqui a gente está como se fosse uma vacinação, mas imagine que seja um antígeno que a gente está se infectando. Então, a gente se infectou pela primeira vez com um determinado micro-organismo, o que vai acontecer? Ó? Com uma semana, entre 1 e 2 semanas, a gente vai ter o pico máximo de produção de IgM. A produção de IgG demora um pouquinho mais. A gente vai ter um pico entre 2 a 3 semanas da produção de IgG. Então, o que a gente tem? Ó? Aqui foi a inoculação, e aqui o começo da produção de anticorpos. Então, veja o tempo que a gente teve entre a infecção, entre o contato com o antígeno e a produção de anticorpos. Professora, 1 semana e meia não é muito, não. Não é muito quando a gente não está falando de uma doença que tem uma alta propagação. Quando a gente tem uma doença que tem uma alta propagação, isso aí pode ser decisivo para o controle. Como conseguem entender? Então, por isso que a gente diz que IgM é uma imunoglobulina de fase aguda. Quando você apresenta IgM, provavelmente você está com a doença no momento ou está se recuperando, se recuperou faz pouco tempo daquela doença. Vejam bem, a quantidade de IgM que é produzida e o quanto dura. Dura no máximo 2 semanas, é o normal. Claro, há variações, mas normalmente dura 2 semanas sua produção. Por isso que a gente disse que quando você está IgM positivo no teste, você está com a doença naquele momento. Ou está se recuperando, está convalescendo, né? Está se recuperando daquela doença. E a IgG, quando ela dá positiva, a gente já diz o quê? Que você teve a doença e provavelmente se curou. Então, a IgG já dá a ideia de que a infecção já passou a fase do seu organismo lutar contra aquele vírus, contra aquela bactéria. E aqui é só mostrando, pessoal, o que acontece numa segunda inoculação. O que a gente vê quando você entra novamente em contato com aquele antígeno? A gente vê um pico muito mais alto de IgG, aumenta muito a quantidade de IgG que é produzida e mais rapidamente, se vocês forem ver, ó, como está esse aumento, né? Esse aumento está bem largo. E aqui não, a gente vê um aumento quase 90 graus de produção de IgG. Então, essa produção é muito mais rápida e eficaz, enquanto a produção de IgM, pessoal, é igual ao da primeira produção. Isso aí é só para mostrar que
Cada vez que nosso organismo ele é desafiado por um patógeno, pelo mesmo patógeno, se a gente é desafiado pelo mesmo patógeno 2 vezes, a segunda vez, normalmente, a produção de anticorpos é mais rápida e mais eficaz no combate a esse patógeno. Isso é uma verdade que acontece na maioria das vezes. Não é que a gente não tem exceções. Às vezes, pessoal, tem micro-organismos que não geram essa memória imunológica. Mas a gente pode dizer que é uma exceção. A grande maioria das nossas infecções geram, sim, essa memória imunológica. E é graças a isso que a gente não adoece sempre, né? A gente sempre, a gente adoece, tem uma doença e normalmente gera uma memória imunológica por um bom tempo. E é justamente também por isso que as vacinas são tão eficazes, que as vacinas servem como o primeiro contato que você tem com esse antígeno. E por que tem muitas vacinas que a gente tem que tomar 2 doses? Justamente para melhorar essa resposta a esse antígeno. Se a gente tivesse uma terceira dose aqui, com certeza essa terceira dose seria bem mais alta. Se a gente tivesse uma terceira dose, a gente... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se a gente tivesse uma terceira dose, o que ia acontecer? Vamos dizer que isso não ia baixar muito, mas vamos dizer que aqui a gente tivesse uma terceira dose. A terceira dose, pessoal, ia ser assim, ó, de produção. Porque isso é uma verdade. Cada vez mais que a gente se expõe a um determinado antígeno, mais anticorpos são produzidos e mais células de memória também são produzidas contra aquele antígeno. E a IgM, como é que ia continuar aqui, pessoal? A IgM ia ficar desse mesmo jeito. Não iria ocorrer aumento na produção de IgM. Então, os anticorpos são importantes para diagnosticar doenças? São, principalmente doenças crônicas, né? Que o antígeno sai, ou que é muito difícil de você conseguir pegar o antígeno, para estudos de população, para saber se aquela população já foi exposta àquele antígeno, para saber se aquele micro-organismo ele circula naquela população. É muito importante os testes de anticorpos. Só que a gente, quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente tem um animal que está com suspeita de doença, a gente tem que ver em que fase da doença ele está, para saber qual o teste que a gente tem que utilizar para diagnosticar aquela doença naquele animal. Então, a gente tem que ter essa visão. Aqui só mostrando mais uma vez a produção de anticorpos, como ocorre. Primeiramente, a gente tem uma produção, quando a gente tem a primeira infecção, a gente tem uma produção pequena, né, uma produção discreta, e a gente tem a gente tem IgM e IgG sendo produzida. Na segunda inoculação com o mesmo antígeno, a gente tem uma quantidade muito grande de IgG sendo produzida, maior do que na primeira, e a quantidade de IgM permanece praticamente inalterada, é a mesma quantidade que é produzida da primeira inoculação. Isso a gente vê que há um aperfeiçoamento, né, do sistema imune para eliminar, para secretar anticorpos que venham a eliminar esse antígeno, eliminar essa bactéria, esse vírus, esse protozoário. Então, a diferença entre resposta primária e secundária. Isso aqui, quando a gente está falando de resposta primária, a gente está falando dessa resposta aqui, ó, primária, resposta primária. Qual a diferença entre essa resposta e essa resposta aqui? A resposta primária e a secundária. Primeiro, a fase lag, que é a fase de pico de produção de anticorpos, ela demora mais na resposta primária. Então, de 5 a 10 dias a gente tem esse pico de produção de anticorpos. Na resposta secundária, a gente tem esse pico de produção de anticorpos de 1 a 3 dias, então é muito mais rápido. O pico da resposta, ou seja, quanto tempo essa resposta vai continuar aqui, ó. Esse pico é mais estreito, então esse gráfico ele fica mais assim. Já da segunda vez, o gráfico tende a ser o pico tem que ser maior, porém ele fica mais largo para depois declinar. Declina mais lentamente do que da primeira vez. A classe de anticorpo produzido. Então, primeiramente, a gente tem a IgM sendo produzida em grande quantidade, depois a IgG.
Na resposta secundária, a gente já vê uma resposta de IgG disparando, né? De 1 a 3 dias a gente já tem um pico muito grande de IgG. Não, a gente está falando de IgG, mas pode ser outra imunoglobulina, como as imunoglobulinas de mucosa, que é a IgA, ou a IgE, que é a imunoglobulina considerada alérgica, né? E também combate parasitos, principalmente os parasitos de trato gastrointestinal. A afinidade dos anticorpos, ou seja, a força de ligação dos anticorpos com o antígeno. Na resposta primária ela é baixa, na secundária já é alta. A resposta primária ela é induzida por todos os tipos de antígenos. A resposta secundária só por antígenos proteicos, por antígenos que tenham proteínas na sua composição. A imunização, a gente precisa de altas doses de antígeno para gerar já a imunização nessa resposta imunoprimária. A gente necessita também de adjuvante. Não sei se vocês estão lembrados, adjuvante é uma substância que a gente coloca numa vacina para melhorar a resposta contra aquela vacina. Já na resposta imunossecundária, quando a gente tem a mesma vacina aplicada 2 vezes, normalmente a gente diminui a quantidade de antígeno nessa vacina, diminui a quantidade de adjuvante. Por quê? Porque essa segunda resposta vai gerar o pico que eu quero, que é esse pico aqui, o pico maior e contínuo, vai gerar uma memória melhor. Então, essa é basicamente a diferença de resposta primária e secundária. Aqui, pessoal, é só para a gente entender melhor como é que funciona a produção de anticorpos e como a gente pode usar essas informações para o diagnóstico de algumas doenças. Essa aqui foi uma figura tirada da revista Science. Então, aqui eles fazem um gráfico dizendo o dia de infecção da pessoa, o dia que ela começa a produzir IgM e depois o dia que ela começa a produzir IgG. Vamos ver aqui esse gráfico direitinho. Vamos lá. A pessoa se infectou aqui, né, dia 0. Olha o tempo que ela leva, aqui vamos dizer que é o dia 10, vamos dizer. Olha o tempo que ela leva para conseguir ser detectada a IgM dela. E muitas vezes nem é, isso aqui é só um gráfico ilustrativo, mas vamos ver que ela vai ser diagnosticada, ó, vai ter a IgM detectada aqui no dia 10, próximo ao dia 10. Então, a pessoa vai ficar aí, ó, até 10 dias sem saber se realmente está com coronavírus, se está com a gripe, se é uma virose, como o pessoal adora dizer esse nome, virose, né? Então, é uma janela muito grande que a gente tem. E se a gente faz o teste de antígeno, a gente pode aqui, ó, antes desses 10 dias, já diagnosticar. Mas esse teste de antígeno tem que ser rápido, né? A gente vê que a PCR atualmente está demorando, atualmente até que está mais rápido, né? Demora 7 dias. Mas antes, demorava 20 dias para você ter o resultado da PCR, minha gente. Então, tem que ser um teste rápido, de antígeno para a gente conseguir fazer o controle eficaz dessas doenças que são rapidamente transmitidas. E aí, IgG, pessoal, se a gente usa um teste de IgG, quando é que a gente vai conseguir diagnosticar esse IgG? Ó, aqui, praticamente após o 14º dia, o dia 14, ó, depois da infecção. Então, se a gente tem um teste só de IgG, então são 14 dias até você conseguir detectar IgG, e são 14 dias aquela pessoa naquela dúvida, se está ou não com coronavírus, muitas vezes sem realizar o isolamento. Então, a gente tem aqui uma janela maior ainda. A gente já tem testes, né, que faz IgM e IgG de uma vez, os testes rápidos. Mas tem teste ainda que só faz IgG. Então, a gente tem ainda pior os que só fazem IgG, que a gente tem aqui, a pessoa já está se recuperando da doença. E quando a gente tem aqui, ó, não é porque começou a produzir IgG que caiu a IgM, não. Então, a gente ainda vai ter um tempo que a gente vai ter IgG e IgM sendo produzidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa ainda está na fase aguda da doença, está se recuperando, ainda não passou um mês do começo da infecção, que é 28 dias até desaparecer a IgM, mas ela ainda pode estar apresentando alguns sintomas. Então, a gente tem aqui ele melhorando, se recuperando normalmente, está se recuperando da infecção.
E aqui, ó, a partir de 28 dias, a gente só vai ter o quê? A IgG sendo detectada. Então, ó, esquece teste rápido, teste de antígeno, esquece IgM. Passou de um mês, você vai ter só IgG. Então, o que é interessante esse gráfico? Dependendo do tempo que você tem infecção, você tem que saber qual teste a utilizar. O teste de antígeno, que a gente faz, ou a PCR, o teste rápido de antígeno, ele deve ser feito até quando? No caso, aqui que a gente está falando da SARS-CoV-2, né, do coronavírus, ele tem que ser feito até quando? Até o dia 21. Depois do dia 21, eu vou conseguir exame positivo? Não. E eu não posso dizer que aquela pessoa não teve. Para eu saber se aquela pessoa teve contato, eu vou ter que fazer um teste de anticorpo. Por isso que quando a gente está estudando uma determinada doença, a gente tem que saber o tempo que aquele antígeno é eliminado por aquele animal, através de quais secreções eles são eliminados, ou em qual tecido ele está, e por quanto tempo ele está, para saber se eu posso fazer um teste direto ou o recomendado é um teste indireto. Se eu tive suspeita de coronavírus há um mês atrás, não adianta mais eu fazer a PCR, vai dar negativo. O que eu teria que fazer para saber se eu tive realmente ou não era o teste de IgG, porque a IgG que vai dar esses resquícios, né, que eu disse a vocês que ele deixa impressões no nosso organismo, que esses micro-organismos deixam impressões que são os anticorpos. Então, a IgG que fica sendo esse lembrete de que aquele micro-organismo passou por aquela pessoa, por aquele animal. Então, pessoal, eu gostei demais desse gráfico, justamente para explicar. É interessante demais para a gente entender qual teste a gente deve utilizar dependendo do curso da doença. Então, vamos dizer que seja um coronavírus. A maioria dessas doenças virais tem esse curso aqui, mas esse gráfico é do coronavírus. Então, quando é que eu devo fazer esse teste de antígeno? Até o dia 21, pessoal. Até o dia 21. Passa o dia 21, eu posso fazer? Pode, mas a probabilidade de dar positivo é pequena. O ideal mesmo, se a gente for ver, é no dia 14, até o dia 14, que a gente vê que está ocorrendo um aumento. Depois ocorre uma diminuição. Isso aqui a gente não vai entrar no médico, porque a gente está falando de medicina veterinária, mas vocês já devem ter visto que depende da gravidade da pessoa, ela pode eliminar por até 21 dias o coronavírus, mas normalmente é até 14. Então, até 14 dias, a gente faz o teste de antígeno, que é muito bom, a gente vai detectar o antígeno. Passou de 14 dias, ou você não tem um teste de antígeno, tem que esperar 10 dias para fazer o teste de anticorpo. E qual é o anticorpo que você vai detectar com 10 dias depois da infecção? A IgM. Você passou um mês, né? Depois de 28 dias da infecção, você ainda vai diagnosticar a IgM? Não. Passou um mês, só vai estar lá a IgG, que é o lembrete do organismo que ele já entrou em contato com aquele vírus. E se você detectar os dois, quer dizer que você está se recuperando, está naquela fase, naquela transição de fase do momento da doença para a recuperação, você está convalescendo. Temos testes de IgM e de IgG, temos, pessoal, inclusive até a RIF, a gente tem como fazer a RIF, que é a reação de fluorescência indireta de IgM e de IgG. Então, é possível o animal ser positivo para IgM e negativo para IgG? A gente já falou. Sim, é possível o animal ser positivo para IgM e negativo para IgG. Por quê? Porque depende do dia que você coletou aquela amostra. Se você coletou no início da infecção, que já tem produção de IgM, mas é no início da infecção, mas ainda não deu tempo de produzir IgG, então ele vai dar positivo para IgM. E isso quer dizer o quê? Que ele está com a doença naquele momento. Provavelmente ele está sofrendo o processo, ele entrou em contato com o antígeno há pouco tempo, então o organismo ainda está combatendo aquele micro-organismo. Então é perfeitamente possível acontecer do animal ser positivo para IgM e negativo para IgG. E o contrário,
ser positivo para IgG e negativo para IgM. Também, pessoal, é totalmente possível. A gente viu aqui, ó, nesse gráfico. Vamos voltar. Voltou? Aqui, ó, é possível sim. Se a gente fizer num animal 35 dias depois da infecção, a gente vai encontrar IgM? Não, a IgM já desapareceu. Então, ele vai ser IgG positivo e IgM negativo. Isso quer dizer que ele já passou a fase aguda da doença. Ele já se recuperou da doença. Normalmente, ele já se recuperou da doença. O que a gente pode fazer é o quê? No caso de sinomose. Por exemplo, o animal, você não tem o teste rápido do animal e o animal teve uma doença parecida com sinomose, teve uns sinais neurológicos e ficou com algumas sequelas. Ele não veio a óbito, mas ficou com algumas sequelas. Se já passou o curso da doença, a parte de eliminação do vírus pela secreção, como é que você vai dizer que o animal realmente teve sinomose? Fazendo um teste anticorpo. Dando positivo para IgG, você pode dizer que ele teve o quadro, não tinha, né, o teste de antígeno no momento, mas através do teste de anticorpo viu-se que ele era positivo para sinomose. Então, vejam, você, dependendo do estágio da doença, o animal já se recuperou, a gente pode dar um diagnóstico depois que ele teve a doença, que é através da IgG. E ser positivo para os dois anticorpos? Sim, também é possível, pessoal. A gente viu que há um período de tempo que eles dois, tanto a IgG como a IgM, eles podem ser diagnosticados, podem ser detectados simultaneamente. E é mais ou menos entre o 14º dia e o 21º dia. Então, são 7 dias, mais ou menos, que eles dão títulos bastante altos e, ao mesmo tempo, dão concomitante. Isso aí é interessante, como eu disse a vocês, isso aqui é um gráfico falando do coronavírus, mas isso aí acontece com a grande maioria das doenças que a gente tem. Então, isso é interessante por quê? Porque mostra que já está tendo uma reação do organismo para produzir IgG, que é a imunoglobulina que protege realmente o animal, e também mostra que o animal ainda está na doença. Ele está melhorando, tá. Mas ele ainda faz pouco tempo que ele teve contato com aquele antígeno, porque a gente ainda está com IgM. Então, ainda há risco, inclusive, dele transmitir aquele patógeno, se for um patógeno transmissível, ainda há risco dele transmitir esse patógeno para outro animal. Então, pessoal, ficou claro isso? Agora nós vamos falar sobre os testes de diagnóstico. A gente vai falar um pouco claro, que se eu fosse falar exaustivamente, como eu fiz com os testes diretos. A gente vai falar também um pouco por cima para vocês entenderem como cada teste de diagnóstico serve e para que cada um serve, assim, para a gente saber quais são utilizados para qual doença e em quais situações. A gente vai falar sobre a RIF, sobre o ELISA e o teste imunocromatográfico, que são os principais que a gente tem aqui na medicina veterinária sendo utilizados atualmente. Então, vamos agora falar sobre a RIF. Reação de imunofluorescência indireta, para os íntimos, como a gente fala, RIF. Então, essa reação é utilizada para mensurar a quantidade de anticorpos sanguíneos para um determinado antígeno. Então, como é que é feita a RIF? A gente utiliza o soro do animal e consegue quantificar a quantidade de anticorpos que tem ali. Eu estou dizendo que a gente pode quantificar, não necessariamente a gente quantifica. Por quê? Porque, veja bem, a RIF ele pode ser um teste tanto quantitativo como qualitativo. Porque na RIF a gente tem um negócio chamado ponto de corte, que é o ponto de diluição que a gente usa do soro. A gente não usa o soro completo, não pega o soro do animal e usa diretamente para a RIF, a gente dilui aquele soro. E essa diluição é chamada ponto de corte. Por exemplo, o ponto de corte para toxoplasma em felinos é 1:16. Então, eu utilizo uma parte do soro que eu vou testar para 15 partes do diluente. Então, há essa diluição, há esse ponto de corte. Então, ele pode ser qualitativo, porque eu posso dizer se ele é positivo ou negativo nesse ponto de corte de 1:16,
mas eu também posso fazer uma diluição maior, posso saber o quanto de anticorpos a gente tem naquele soro, diluindo ele várias vezes e vendo se a reação ainda fica positiva. Por exemplo, vamos dizer que o animal deu positivo na diluição, no ponto de corte de 1 para 16. Então, eu vou mudar, vou diluir esse soro ainda mais, 1 para 32. Então, eu vou utilizar 1 de soro mais 31 de diluente. Então, vocês percebem que a diluição é feita dessa forma. Quanto mais eu diluo, menos soro vai ter naquela minha reação. E então, dessa forma, eu quantifico até quanto aquele soro diluído ele consegue ainda ser positivo numa reação de imunofluorescência indireta. Isso varia muito. E varia muito também de acordo com aquele tempo da doença. Normalmente, títulos muito altos, ou seja, quando você dilui bastante um soro e mesmo assim ele ainda dá positivo, por exemplo, a gente já teve caso de ter animal com um título de 1 para 32 mil. 1 para 32 mil, minha gente, é muita coisa. Então, é uma parte diluída em 31.999 de diluente. Então, o que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente tem um título alto desse jeito, nos diz que o animal, se for de IgG, normalmente esses títulos altos da de IgG, que o animal se infectou há pouco tempo. Então, a gente tem como fazer mais ou menos essa interpretação, inclusive com esse dado quantitativo, pela quantidade de anticorpo que dá. Quando a quantidade de anticorpo dá um pouco baixa, normalmente o animal já teve aquela doença há muito tempo e só está sendo mantido realmente pelas células de memória a quantidade de anticorpo detectável plasmática. E por que eu digo que ele pode ser qualitativo? Porque você pode simplesmente dizer que ele deu positivo de 1 para 16 e ele é positivo. E você não precisa ir seguindo, fazer essa titulação. Você pode fazer essa titulação, mas você também pode dizer que ele só é positivo de 1 para 16. O bom de fazer essa titulação é que, como eu falei para vocês, a gente consegue, muitas vezes, dizer em que fase da doença o animal está, porque quando ele está no início da infecção, assim, ou pouco tempo depois da infecção, a gente viu aquele pico de IgG, né? Vai lá para cima. Então, provavelmente, quando dá muito alto, é porque ele está naquele pico de IgG. Então, faz pouco tempo que ele entrou em contato com a gente que a gente está procurando. A RIF, assim também como a imunofluorescência direta, ele precisa de um microscópio de imunofluorescência. Por isso que, muitas vezes, nem todas as instituições conseguem fazer a RIF. Os reagentes não são muito caros. O que dificulta muito é a forma de preparação do antígeno, que eu vou falar para vocês, e a presença desse microscópio de imunofluorescência. O microscópio de imunofluorescência custa em torno de R$20 mil. Só a lâmpada do microscópio, quando ela queima, é R$2.000 a R$3.000 a lâmpada de UV, né? A lâmpada ultravioleta. Então, tem um tempo de vida longo? Tem. Mas quando dá problema, tem que lançar mão de muito dinheiro para fazer a manutenção. E também para começar, porque, como eu disse a vocês, custa em torno de 20 mil um microscópio desses. Outra coisa que tem que ter é uma pessoa treinada para realizar o teste, porque o teste é feito manualmente, é uma pessoa que faz a visualização no microscópio. Quando a reação acende, que a gente vai ver direitinho o que é acender uma reação, ela dá positivo. Aquela pessoa que está ali no microscópio vai dar positivo. Então, a pessoa tem que ser treinada para saber o que é uma reação positiva, o que é um antígeno que acende, que reage positivamente à fluoresceína, que vai dar positivo. Então, você não consegue fazer em um dia, por exemplo, você não aprende a RIF e consegue fazer direito e assumir o laboratório para fazer depois, não. Requer um treinamento daquela pessoa. Aquela pessoa tem que ser treinada para conseguir visualizar o que é uma reação positiva e uma reação negativa. Aqui tem um esquema bem simples do que como é feita a reação de imunofluorescência indireta. Pessoal, a RIF, ela é feita uma lâmina dessas, tá vendo?
Essa aqui é uma lâmina com teflon, não é uma lâmina normal dessas que a gente vê na histologia, não. É uma lâmina com teflon que delimita poços. A gente vê esses poços que estão delimitados aqui. Esses poços, normalmente, a gente coloca 20 microlitros da substância que a gente quer testar diluída. Então, o que fica nessa lâmina? Nessa lâmina a gente compra, normalmente é da marca Perfecta, que é a mais barata que tem no Brasil, mas a gente compra essa lâmina e o que a gente vai diagnosticar com essa lâmina somos nós que preparamos. Isso também é um ponto crítico na RIF. Por quê? Porque a gente tem que colocar o antígeno aqui, fixar esse antígeno nessa lâmina. Então, você tem que preparar o antígeno. Por exemplo, aqui no IF, a gente faz diagnóstico de toxoplasma. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cultivar o toxoplasma, vários toxoplasmas, né? A gente tem que ter vários exemplares do parasita e impregnar esses parasitas nessas lâminas. Então, esse é um ponto de controle que muitas vezes é difícil também do laboratório fazer. Não é tão simples você ter um cultivo, fazer a proliferação in vitro desses micro-organismos. Mas aqui a gente consegue fazer isso com certo conforto e a gente tem essa RIF aqui instalada no laboratório de doenças infecto-contagiosas e imunologia aqui do IFPB. Então, o que a gente tem? A gente tem a lâmina, que a gente vai impregnar o parasita nessa lâmina, coloca aqui os parasitas, no nosso caso a gente faz isso com toxoplasma, coloca o parasita aqui. Então, a gente vai ver que se colocar essa lâmina sem nenhum corante, a gente pega essa lâmina, do jeito que a gente impregna os parasitas e coloca no microscópio normal, a gente vai ver os parasitas fixados nessa lâmina e como acontece a realização do teste. O que a gente faz com essa lâmina para fazer o teste? Primeiro, como eu disse a vocês, a gente não usa o soro puro, a gente sempre dilui esse soro para fazer esse teste. Então, a gente usa a solução com soro diluído. Gente, é uma receita de bolo. Eu vou falar aqui por cima como é que faz a RIF, mas é uma receita, então vários passos, com várias lavagens, com vários tempos diferentes entre essas lavagens. Então, de uma forma bem genérica, a gente vai falar aqui, a gente coloca para fazer a RIF no poço já impregnado com o antígeno, a gente coloca o soro diluído com um diluente, dependendo do tipo de reação que você vai fazer, tem um diluente diferente. Então, a gente faz coloca esse soro diluído aqui nesse poço. Isso aqui é esse poço aqui, pessoal. Coloca o soro diluído no poço. O que vai acontecer? Se a gente tiver anticorpo contra esse antígeno aqui, nesse soro que eu coloquei, esses anticorpos vão se ligar fortemente. Porque a ligação de anticorpo-antígeno, quando ela tem uma alta afinidade, ou seja, quando aquele anticorpo é produzido contra aquele antígeno, essa ligação é muito forte. Então, eles se ligam de forma forte. A gente depois faz algumas lavagens para tirar anticorpos que são inespecíficos. Então, aqui só vai ficar os anticorpos que realmente se ligaram a esse antígeno, ou seja, os anticorpos específicos para esse antígeno, se aqui for toxoplasma. Esse anticorpo que vai se ligar aqui é um anticorpo que foi produzido para o toxoplasma, e isso só acontece se esse animal que eu estou testando aqui, ele já tiver sido contaminado por toxoplasma. Se não tiver sido contaminado, pessoal, não vai ter anticorpo, então não vai ocorrer essa ligação e o animal vai dar negativo. Então, entenda, isso aqui, o que a gente está mostrando aqui, é um animal positivo, que ele tem anticorpos contra esse antígeno. Então, quando ele tem anticorpos contra esse antígeno, ele vai se ligar a esse antígeno. Ó, o anticorpo se ligou, depois, o que a gente faz? O anticorpo que a gente tem na nossa corrente sanguínea, que os animais têm nas correntes sanguíneas deles, não tem coloração. Então, não tem como a gente ver no microscópio esse anticorpo a olho nu. Então, o que a gente usa? A gente usa um reagente que a gente chama de conjugado, que é um anticorpo marcado, normalmente com fluoresceína. Então, a gente usa esse conjugado para corar esse anticorpo ligado. Então, a gente usa esse conjugado, que é um conjugado, que é um anticorpo que tem, uma substância corante na sua ponta. Então, o que a gente vai ter?
Se permanecer o anticorpo aqui, é porque o animal é positivo. Então, esses anticorpos que eu vou colocar aqui vão se ligar a esses anticorpos que estão já ligados ao antígeno, vão formar essa reação aqui, ó, o antígeno que eu coloquei no meu pocinho, o soro que eu quis testar, então esse soro é positivo, que ficou o anticorpo aqui, e o soro e o conjugado que vai corar esse anticorpo. Então, o que a gente vai ter? Quando a gente vai para o microscópio, né, a gente vai olhar no microscópio, a gente vai ver essa cena aqui. No caso aqui é um exame de leishmania, visto pela microscopia. Então, a gente vai ver o campo verde. O campo fica fluorescendo verde, parece um céu estrelado, bem forte, uma luz bem forte vem desse campo escuro, que essa leitura é feita no microscópio de imunofluorescência, e esse microscópio deve permanecer no local escuro, porque a gente vai ver que essa fluorescência, ela floresce a partir desse campo escuro, e se o animal for positivo, a gente vai ver esses parasitas que estão aqui, todos fluorescendo. Por quê? Porque eles estão ligados a anticorpos que estão fluorescentes. E se esse soro que eu for testar aqui não for positivo, não tiver anticorpo para se ligar aqui, ou seja, o animal nunca entrou em contato com leishmania, esse anticorpo, ele vai ter anticorpo no seu soro? Anticorpo ele vai ter contra várias coisas, mas contra a leishmania não, porque ele nunca entrou em contato com a leishmania, esse animal que eu estou falando. Então, o que vai acontecer? Esse soro vai ser colocado aqui, durante as lavagens, os anticorpos que não se ligam à leishmania vão sair, não vão ficar, e durante esses procedimentos, pessoal, quando eu for colocar o conjugado aqui, ele não vai ter anticorpo para se ligar. Então, quando for terminar esse processo, se o animal for negativo, esse campo vai ficar escuro, nada vai ficar verde, porque esse fluorocon, essa fluoresceína que a gente colocou não vai se ligar, vai sair nas lavagens. A gente faz várias lavagens. Se tiver anticorpo, ele fica nessa lâmina por conta da ligação forte de antígeno e anticorpo. Se o anticorpo que tiver aqui não for específico para esse antígeno, ele vai sair nas lavagens. Então, esses anticorpos aqui vão para o ralo, não vão ficar na minha lâmina. E quando eu for para o microscópio, eu não vou ver esse campo aí, ó, iluminado. A gente vai ver um campo escuro. Então, é mais ou menos assim que é feita a rife. Cada rife, para a leishmania é de uma forma, para a toxoplasma é de outra forma, Rickettsia, Ehrlichia, o princípio é o mesmo. Todos usam um conjugado marcado com fluoresceína, um anticorpo anti-imunoglobulina marcada com fluoresceína. Só que a forma como prepara difere. Às vezes o pH de um diluente é maior, ou tem um pH mais alcalino, ou tem um pH mais ácido. Então, o que vai variar é isso. A quantidade de lavagens varia, mas, de uma forma geral, o princípio da imunofluorescência é esse. É você marcar o anticorpo que está presente naquele animal com uma substância que vai fazer com que haja você marca esse anticorpo com uma substância fluorescente, que vai fazer florescer quando a gente colocar no microscópio de imunofluorescência, com a lâmpada ultravioleta. Então, na prática mesmo, isso aqui, ó, essa aqui é a lâmina que a gente utiliza no laboratório, a gente tem os pocinhos. Nesses pocinhos, o que vai ter? Antes de eu colocar o meu soro que eu quero testar, eu vou colocar o antígeno, o toxoplasma. Aqui no laboratório a gente faz com toxoplasma. Tem neo também, a gente faz com neóspora, mas a gente produz mesmo um antígeno de toxoplasma. Então, aqui nesse pocinho vai ter toxoplasma. E eu vou colocar o soro que eu quero testar nesse pocinho. Então, se esse animal for positivo ao final de todas as reações que, pessoal, eu vou dizer a vocês, uma rodada de rife dura em torno de 4 a 5 horas. Você só vê o resultado depois de 4 a 5 horas de começar a reação.
Você faz a diluição, faz as lavagens, faz a coloração com a fluoresceína, e você só consegue ler mais ou menos, você só termina de ler mais ou menos com 4 a 5 horas depois do início. Então, você começa a reação de 7 horas da manhã, você termina mais ou menos meio-dia. Dá para fazer muitos animais? Dá, vai depender do seu treinamento. Então, nesse dia aqui, foram feitos, 5 lâminas. Cada lâmina dessa, a gente bota 10 animais. Por que 10 animais? Tem 12 poços, mas por que a gente só coloca 10 animais? Porque a gente tem que ter um controle positivo e um negativo, ou seja, a gente coloca o soro de um animal que a gente sabe que é positivo e o soro de um animal que a gente sabe que é negativo, que isso serve como controle da reação. Por quê? Porque esse animal aqui, o soro, esse pocinho aqui, quando eu olhar no microscópio, ele tem que acender, ele tem que dar positivo. E esse aqui tem que dar negativo. Isso valida o meu teste. Todos os testes de diagnóstico, pessoal, eles têm que ser utilizados controles positivos e negativos, porque é a partir disso que você sabe que realmente a reação funcionou e você não vai dar um positivo para um animal que às vezes é negativo ou um negativo para um animal que é positivo. Então, aqui nesse dia a gente fez 50 animais, 50, aqui a gente fez a triagem de 50 animais, 5 lâminas, 10 animais por lâmina. Dura, como eu disse a vocês, em torno de 4 a 5 horas, com preparação e leitura. Aqui a gente tem uma foto nossa. O que a gente vê aqui? São os taquizoítas de toxoplasma. Tá vendo? Parece uma meia-lua. Os taquizoítas de toxoplasma, todos corados. Isso me diz que a reação é positiva. Então, essa reação verde em torno do taquizoíta, ao redor do taquizoíta, quer dizer que esse animal que eu testei, ele é positivo, ele tinha anticorpos contra o Toxoplasma gondii, anti-Toxoplasma gondii. Deu para entender, pessoal? Então, é assim, a gente tem a reação de imunofluorescência indireta, que a gente tem que ter o antígeno preparado para colocar na lâmina, e a partir desse antígeno preparado é que a gente vai fazer na lâmina esse teste que depois vai ser lido no microscópio de imunofluorescência. Então, o antígeno, ele fica impregnado aonde? A gente vai impregnar, por exemplo, esse taquizoíta de toxoplasma que a gente está vendo aqui, ele vai ser impregnado aonde? O taquizoíta que a gente cultiva. Na lâmina, aqui, ele vai estar aqui. Ele é microscópio, minha gente. A gente só vê no microscópio. Não tem como ver a olho nu. Então, a gente vai impregnar o antígeno na lâmina. Então, nessa lâmina aqui, a gente vai ter a impregnação desse antígeno. Depois, a gente vai colocar nessa lâmina que a gente está falando aqui, nessa lâmina, o soro do animal que a gente vai testar para esse antígeno. Se esse animal for positivo, o anticorpo para esse antígeno, o anticorpo que está presente nesse soro vai se ligar a esse antígeno. Então, a partir do momento que a gente tem a ligação desse corpo desse anticorpo a esse antígeno, a gente vai colocar o conjugado, que é um anticorpo marcado com a molécula de fluoresceína, que vai se ligar a esse anticorpo do animal. Então, isso aqui, é um reagente que a gente compra, esse conjugado. É um reagente que a gente compra. Normalmente a gente usa aqui no IEF da Sigma, que é uma marca de produtos, né, de reagentes laboratoriais. Então, a gente usa um conjugado que nada mais é que uma imunoglobulina marcada. É uma anti-imunoglobulina marcada. Então, esse conjugado, esse reagente, vai se ligar ao anticorpo que está ligado ao antígeno. Então, o que a gente vê ao redor do antígeno, aqui, um taquizoíta, na borda do taquizoíta, ele fica todo pintadinho. Por quê? Porque é justamente a superfície dele, que vai ficar corada. E isso a gente vai ver no microscópio de imunofluorescência. Então, deu para entender o princípio da imunofluorescência. Então, é um teste indireto, como a gente já vem falando, e é um teste que vai diagnosticar, vai detectar anticorpos. Limitação, o microscópio, que é muito caro, precisa de uma pessoa treinada. Nós temos que ter o antígeno. Se a gente vai fazer
uma rife de leishmania no laboratório, eu quero instalar a reação de fluorescência para leishmania no meu laboratório. Então, eu tenho que produzir leishmania para o quê? Para impregnar essas minhas lâminas. Porque aqui tem que ter o antígeno que eu estou procurando. Então, se eu vou, por exemplo, fazer rife de Ehrlichia, eu tenho que cultivar a Ehrlichia, eu tenho que ter a Ehrlichia para colocar aqui nessa minha lâmina. Então, esse é um dos pontos cruciais, porque nem todos os laboratórios têm a rife instalada. Precisa de uma mão de obra qualificada, precisa cultivar os antígenos, precisa desse microscópio, que muitas vezes é muito caro para algumas instituições adquirir, e a manutenção também desses equipamentos. Os reagentes, por exemplo, esse conjugado. O conjugado, ele é um pouco caro, ele é comprado em dólar, né, minha gente? O dólar tá um absurdo, né? A gente vai fazer a cotação conjugado que eu comprava ano passado de 450, agora tá custando, né, aumentou quase 50% o dólar. Agora ele está custando 700 e pouco, quando coloca IOF e tudo mais. Então, o conjugado, dependendo da espécie, ele é até barato e ele dura muito. Ele é caro para você adquirir, mas ele, por exemplo, a gente tem conjugado aí que a gente já fez mais de 1.000 reações, titulou mais de 1.000 animais. Quanto a gente pagou por esse conjugado? Antes da alta do dólar, esse conjugado foi 1.200. A gente pagou 1.200, veio 2 ml de conjugado. 1.200, porque a gente tem 2 ml de conjugado. Mas se usa tão pouco que a gente já fez muito mais de 1.000 reações e a gente ainda tem mais ou menos 1 ml ainda para gastar. Então, ele é caro para você adquirir, mas dura muito. Quando você vai dividir o tanto de vezes que você usa, sai relativamente barato. Apesar de que eu acho que esse conjugado que eu estou falando, que é um de gato, que foi 1.200, agora deve estar custando quase 2.000 reais, né? A gente fez a cotação do dólar esses dias, porque a gente vê o dólar lá, bonitinho, de 5,60, mas aquilo ali é o dólar comercial. Quando a gente vai fazer a cotação de compra de dólar e tudo mais, uma compra desse tipo, né, comprar o dólar em outro país ou fazer a importação, o dólar está custando atualmente R$6. Na verdade, 5,90 e pouco, 96, 97, R$6. Então, é muito mais caro do que a gente realmente vê passando na televisão. E ainda tem o IOF, né, o imposto sobre aquela aquisição. Então, a pesquisa está praticamente, como eu posso dizer, parada, porque está muito caro, você não consegue comprar as coisas. Você fez um orçamento ano passado ou no começo do ano, hoje você já não consegue comprar aqui, está muito caro mesmo. A gente que faz esses orçamentos, que faz o estudo de campo, de reagente, a gente está abismado com os aumentos, com os valores. Está muito difícil realmente fazer pesquisa no Brasil. Então, o conjugado é caro, mas dá para fazer muito. Então, ele é caro para adquirir, mas dá para fazer muitos exames e no final ele se torna barato pela quantidade de exames que você consegue fazer com 2 ml de conjugado. Essa aqui é basicamente a diferença entre a reação de imunofluorescência direta e a indireta. A direta, a gente usa o tecido que a gente está querendo ver se tem o antígeno, vamos dizer aqui a raiva. Então, o que acontece? Eu vou usar um anticorpo já corado contra o antígeno. Esse anticorpo aqui que eu estou usando, ele é um anticorpo contra a raiva. Vamos dizer que esse aqui seja o vírus da raiva. Um anticorpo antirrábico. Então, um anticorpo contra o vírus da raiva, que vai estar marcado. Então, eu compro esse anticorpo antivírus da raiva, já marcado. Então, é um anticorpo específico para o vírus da raiva. Então, a gente vai ter aqui o diagnóstico direto. Esse anticorpo vai corar esse tecido que está positivo para o vírus da raiva. A gente vai ver ele também verde, né? Como a gente viu naquela figura que a gente mostrou lá no início. E aqui o teste indireto, mostrando, ó, como é o teste indireto. Aqui a gente vai ter o vírus que a gente produziu em laboratório. Não é o vírus não é um tecido que a gente vai testar, que um cérebro de um animal que é suspeito. Não.
a gente tem o vírus que foi produzido em laboratório, colocado numa lâmina, e sob esse vírus que a gente produziu no laboratório, a gente vai colocar o soro do animal suspeito de raiva. Então, a gente vai colocar aqui o soro do animal suspeito de raiva. Então, se ele tiver o vírus da raiva, ele entrou em contato com o vírus da raiva, ele vai ser positivo e vai se ligar aqui nessa lâmina a esse vírus que a gente produziu em laboratório. Só que o anticorpo, como eu disse a vocês, a gente não vê a olho nu, a gente precisa de um marcador. Então, a gente tem um conjugado que a gente compra que marca os anticorpos, que cora os anticorpos que estão fixados na lâmina junto do meu antígeno. Então, se esse conjugado aqui não encontrar esse anticorpo, ele não fica na reação e a gente não vai ver aquele campo verde bem bonito, a gente vai ver o campo escuro, que quer dizer que o animal está negativo. Para que ocorra aquela fluorescência, a gente tem que ter o anticorpo presente no animal que a gente quer ser testado, porque esse anticorpo aqui, ele não se liga diretamente ao antígeno, ele se liga ao anticorpo que a gente está testando do animal. Então, por isso que é uma imunofluorescência indireta, porque a gente não liga direto ao antígeno. A reação que a gente vai ver é uma reação indireta, que se liga a um anticorpo que está ligado ao antígeno. E a imunofluorescência direta, o anticorpo que a gente usa é um anticorpo específico para aquele vírus. Esse anticorpo aqui é um anticorpo que se liga direto ao vírus da raiva. Deu para entender? Porque é chamada de imunofluorescência direta e imunofluorescência indireta. Ou a gente, antes do antígeno, a gente tem um anticorpo fazendo o intermédio. Então, não é uma ligação direta, é uma ligação indireta. Tem uma ponte aí. E essa ponte é justamente o anticorpo do animal que a gente está querendo testar. Se ocorrer essa reação, o animal é positivo. Esse não é positivo. Se não, esse anticorpo vai sair nas lavagens e o animal vai ficar negativo para a gente quando a gente for olhar lá no microscópio. Então, essa é a diferença entre imunofluorescência direta e indireta, pessoal. As vantagens da imunofluorescência indireta. A gente tem um limiar de detecção, ou seja, quando a gente tem pouco anticorpo circulando, a gente ainda consegue diagnosticar, porque a gente tem os pontos de corte, que a gente consegue fazer os pontos de corte e ajustar. Então, tem um baixo limiar de detecção, a gente consegue detectar pequenas quantidades de anticorpos, é bem específico, a gente não tem muitas reações cruzadas acontecendo, é reprodutível. O que é isso? Na maioria das vezes que eu reproduzo aquela reação, ela vai dar o mesmo resultado, é de simples execução, é uma receita de bolo, pessoal. O difícil realmente é a interpretação e a visualização no microscópio, mas é uma receita de bolo. Você coloca tantos microlitros de tal coisa, tantos de outra coisa, faz isso. A gente consegue fazer isso rapidamente, assimilar essa receita rapidamente. A gente consegue determinar as classes e subclasses de anticorpo, como eu disse a vocês. A gente consegue fazer não só a detecção de IgM e de IgG, que é o mais normal, a gente sempre faz de IgG, é o mais corriqueiro, mas a gente também consegue fazer de IgM, de IgA. Desvantagem, presença do microscópio de imunofluorescência, diminuição da fluorescência sobre radiação. O que é isso? A luz, pessoal, degrada a fluorescência. Então, a partir do momento que a gente coloca o conjugado, aquela lâmina, ela tem que ficar protegida da luz. Então, tudo que a gente for fazer é com pouca luz e, assim mesmo, protegendo aquela lâmpada, aquela lâmina dos raios de luz. Porque isso a luz degrada a fluorescência e a gente, às vezes, não consegue ver lá no microscópio aquela reação bem viva, bem verde. Subjetividade na leitura. Por quê? Porque quem diz se é positivo ou negativo é a pessoa que está fazendo. Às vezes, para mim, uma reação que não acendeu muito é positiva e para outra pessoa não. Por isso que a pessoa tem que ser treinada, para ter um padrão e sempre comparar com o controle, para que você diga, não, esse poço ele é positivo porque eu comparei com o controle, estão iguais, então é positivo.
E a ausência de automação, como eu disse a vocês, é manual, a gente faz, é uma pessoa que diz o resultado, não é uma máquina que fala, é uma pessoa que faz essa leitura. Então, pessoal, isso aí que a gente falou foi sobre a RIF. Agora nós vamos falar sobre o ELISA, que é um ensaio imunoabsorvente ligado à enzima, que a gente chama de ELISA, né? É muito melhor falar ELISA do que falar esse nome todo. Então, a gente conhece sobre, esse teste aí como ELISA. O teste de ELISA, nós temos vários tipos. Nós temos o ELISA indireto, o ELISA sanduíche, ELISA com antígeno marcado e ELISA competitivo, além de várias outras subdivisões desses testes, pessoal. Então, é uma técnica amplamente utilizada e amplamente também modificada. A gente tem várias modificações na técnica que já recebe outro nome por ter essa modificação. A gente vai falar um pouquinho sobre o ELISA indireto, que é o mais comumente utilizado e é para detecção de anticorpos. A gente tem o ELISA sanduíche. O ELISA sanduíche, ele é mais utilizado, na verdade, ele é utilizado para detecção de antígeno. Então, a gente vai falar do ELISA indireto, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia da medicina veterinária. Agora, para pesquisa, a gente tem vários outros, como eu estou dizendo aqui. Tem o sanduíche, o competitivo, mas para diagnóstico mesmo comercial, a gente usa mais o ELISA indireto. Então, o teste de ELISA é feito nessas placas. É tão comumente feito nessas placas e é tão largamente utilizado que essas placas, elas são chamadas de placa de ELISA. Quando você escutar falar, precisa de uma placa de ELISA. Uma placa de ELISA é essa placa aqui, uma placa retangular com 96 poços. Tem 96 poços aqui nessa placa, que vai de A a H aqui, ó, tem letras numerando ela na vertical e na horizontal nós temos números até o 12. Então, essa placa de polipropileno de 96 poços, que é chamada de teste de ELISA. É nessa placa que é feita a reação para dar o diagnóstico quando a gente faz um teste de ELISA. Mas essa placa não é só utilizada para isso. Na RIF a gente também utiliza essa placa, porque os reagentes que a gente coloca aqui, a gente tira daqui e coloca naquela lâmina fosca que eu mostrei a vocês, que é de 1 a 12. Então, o diluente, o soro e o diluente a gente coloca aqui dentro, mas a reação vai ocorrer lá na nossa lâmina fosca. Já na ELISA, não. No teste de ELISA, no ELISA, a gente tem as reações ocorrendo aqui, dentro da placa. E por isso que essa placa, né, ficou mais conhecida como placa de ELISA. Se você colocar na internet, você vai ver que placa de ELISA é essa, mas o correto mesmo é placa de polipropileno com 96 poços. Aí o fundo a gente vai ver que tem fundo achatado, fundo em U, fundo em V. Isso aí é o fundinho do poço. Cada orifício desse a gente chama de poço. Então, como é que é feito o ELISA indireto? Primeiramente, essa placa, ela tem que ser sensibilizada. O que é isso? Esse poço, cada pocinho desse, tem que ser sensibilizado com o antígeno que a gente está testando. Por exemplo, se for leishmania, tem que ser uma parte do antígeno da leishmania, do protozoário, tem que estar aqui revestindo essa placa, esse fundo do poço da placa. Depois que a gente tem essa placa sensibilizada, o que acontece? A gente coloca o soro que a gente quer testar. Então, o soro teste, a gente vai adicionar aqui. Se houver anticorpos nesse soro teste que a gente está utilizando, eles vão se ligar nesse antígeno que está previamente sensibilizado nesse pocinho. Então, o antígeno vai se ligar, o anticorpo aqui, ó, em forma de Y, vai se ligar ao antígeno e depois a gente vai utilizar uma imunoglobulina marcada, que é essa imunoglobulina que depois, junto de uma enzima, vai fazer com que haja a mudança de cor do substrato. Então, o que vai acontecer? A gente vai colocar, semelhante à imunofluorescência indireta, a gente vai colocar aqui uma imunoglobulina
marcada, essa imunoglobulina vai ser marcada, e depois a gente vai adicionar nessa mesma reação uma enzima. Essa enzima vai catalisar essa reação entre a imunoglobulina marcada e os anticorpos e vai ocorrer uma mudança de cor nesse pocinho. Como é que a gente vai saber se esse poço deu positivo ou deu negativo? Ou seja, a amostra está positiva ou negativa? Através da mudança de cor. A gente consegue ver a olho nu a mudança de cor na reação da ELISA, na reação do ELISA, do teste de ELISA. O ideal, pessoal, é que a gente tenha uma maquininha que é de espectrofotometria, que mede a absorvância da luz, ou seja, mede o quanto aquela reação mudou de cor. Mas muitas vezes a gente dá o diagnóstico mesmo a olho nu. O ideal é que seja automatizado, que a gente tenha essa máquina que faz a medição de mudança de coloração. Mas alguns testes comerciais que a gente tem, que são vendidos, essa visualização da mudança de cor, a gente faz a olho nu mesmo. Tem muitos laboratórios que não têm esse espectrofotômetro e faz no olho nu. E agora a gente vai falar sobre a imunocromatografia. Então, o ELISA, só para fechar, o ELISA, que é feito justamente nessas plaquinhas, ele tem uma reação parecida com a da imunofluorescência. A gente vai haver uma mudança de cor, vai ter uma coloração nos pocinhos positivos. A grande diferença é que ele é feito na plaquinha, na placa de ELISA, não precisa do microscópio de imunofluorescência, precisaria de um aparelhozinho que mede a cor. Mas, na ausência desse aparelho, a gente também consegue dar esse diagnóstico a olho nu. A gente consegue ver a mudança de cor claramente nas amostras que são positivas. Então, a mudança de cor vai ocorrer nas amostras que são positivas. Agora, nós vamos falar sobre o teste mais utilizado na medicina veterinária atualmente, que é o teste de imunocromatografia. Praticamente todos os veterinários têm algum teste na sua clínica imunocromatográfico, seja para sinomose, para parvo, FIV-FeLV, mas tem um teste imunocromatográfico. E também para a leishmania, né, pessoal? Porque leishmania, como a gente já falou, é a doença que está sendo mais diagnosticada. Você às vezes vê um animal com pelo lindo, sem nenhuma sintomatologia clínica, e quando faz o teste, muitas vezes ele dá positivo. Então, também esse teste de leishmania, desse teste imunocromatográfico, é muito utilizado para diagnosticar anticorpos contra a leishmania. Então, como é feito esse teste de imunocromatografia? Eu fiz um vídeo, eu espero que eu consiga passar aqui agora. Pronto. Esse é o teste para leishmania.
Então, pessoal, eu fiquei bem animada porque deu negativo, porque era minha cadela. O animal que estava sendo testado era minha cadela. Então, qual foi a tira que a gente viu aí nesse teste? Essa tira aqui, essa tira controle. Então, só apareceu a tira controle para dizer que o teste foi válido. Valeu o teste que a gente fez. Se tivesse aparecido essa segunda linha de teste, ela tinha sido positiva para a leishmaniose, para a leishmania infantil, que é a leishmania que estava sendo testada. Então, se ela tivesse dado positivo, o que eu ia fazer? Depois eu ia ter que fazer o teste confirmatório, que é justamente o ELISA. Esse ELISA a gente manda normalmente para um laboratório de referência para fazer esse teste. Não são feitos esses testes nos laboratórios que a gente tem nas instituições, apesar de alguns lugares fazerem, como a professora Márcia lá em Patos faz, mas não é mais voltado para a pesquisa. Quando a gente tem essa parte de diagnóstico clínico mesmo, sempre a gente manda para algum laboratório de referência. Então, a gente já viu como é que é feito. O teste rápido, como vocês viram, não tem nenhuma, como eu posso dizer, nenhuma dificuldade. Ele é muito simples de ser feito e muitas vezes é feita no consultório do médico veterinário. É uma ferramenta importantíssima atualmente para o médico veterinário nos seus atendimentos, porque rapidamente ele pode ter uma resposta ali e descartar ou não uma suspeita clínica. Por isso que eu acho tão interessante a gente falar do teste imunocromatográfico, que está sempre presente e está cada vez mais presente no nosso dia a dia como médico veterinário. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, a gente viu ali um teste de anticorpo, e esse teste imunocromatográfico, ele pode ser feito tanto para anticorpo como para antígeno, vai depender do teste que você comprar. Então, a imunocromatografia é uma técnica que começou a ser desenvolvida nos anos 60 e foi feita para a detecção de proteínas séricas, que não deixa de ser um anticorpo. Por isso que normalmente os primeiros testes são criados de imunocromatografia para anticorpo, porque foi o primeiro que foi criado. A imunocromatografia surgiu para detectar proteínas séricas. O anticorpo é uma proteína sérica, pessoal. É de grande valor em situações mais simples de trabalho, nas quais profissionais de saúde necessitam tomar decisões e assumir condutas mais rápidas. Então, como eu disse a vocês, ele é uma ferramenta que está ali, que rapidamente você consegue dar o diagnóstico, descartar ou não um diagnóstico. Então, é uma ferramenta muito válida e muito utilizada nas clínicas, na rotina veterinária atualmente. Praticamente tem veterinário que não se vê mais sem um teste desse, porque é uma facilidade muito grande para você muitas vezes diagnosticar uma parvovirose e ter certeza na sua conduta, diagnosticar uma sinomose antes dos sinais neurológicos e você já poder entrar com um soro, um sinoglobulin da vida, um soro anti-sinomose para prevenir justamente esses danos neurológicos. Então, é um teste que a gente chama de teste coringa, que ele pode ser feito para várias doenças, até para dirofilária, minha gente. Tem teste de imunocromatográfico para dirofilária. É uma infinidade de testes que a gente tem e de doenças que a gente pode diagnosticar através da imunocromatografia. Características desses testes são qualitativos ou semi-quantitativos. Por quê? Qualitativo é quando diz sim ou não, lembra que a gente já falou. E semi-quantitativo é porque tem alguns testes que diz acima de tanto ou abaixo de tanto. Como o teste da sinomose de anticorpo, a gente vai ver que ele dá mais ou menos uma ideia de quanto está o título, que é acima, ele diz lá, acima de 64 ou abaixo de 16, por exemplo.
Então, ele não diz exatamente o título, mas ele diz entre qual faixa está o título daquele animal. Por isso que diz semi-quantitativo. Não quantifica totalmente, mas dá uma ideia. É rápido, econômico. Por que econômico? Não precisa de mão de obra muito qualificada, basta coletar o sangue e às vezes tem muitos testes, não precisa nem centrifugar, com o soro, com sangue mesmo você faz o teste. Então, você não precisa de mão de obra, não precisa de equipamento mais sofisticado. É de fácil interpretação, pessoal, é muito fácil a interpretação. Quando você vê a tira-controle apenas, ou não é negativo. Quando você vê a tira-controle e a tira-teste, ou não é positivo. Então, é muito fácil a interpretação. Inclusive, esse teste imunocromatográfico é aquele teste também que se usa para o teste rápido de gravidez, que faz com a urina. Então, se uma pessoa consegue interpretar um teste desse em casa, imagina nós, médicos veterinários, numa clínica. Por isso que se diz que é de fácil interpretação, porque basta você ler a bula do teste, você sabe dar o diagnóstico, dar o resultado de acordo com o que você vê. É diferente de uma RIV, de uma ELISA, que tem lavagens, muitas vezes a gente utiliza um equipamento, utiliza uma diluição. Esses testes não, você viu, é fácil, a gente viu como faz. Ele diz, coloca tanto da amostra e tantas gotas do diluente. Não é uma coisa que você tem que mexer com pipeta, que você tem que trocar, fazer o ajuste das pipetas, você troca ponteira e você bota em estufa, tira de estufa. Não, é um teste simples que você faz em bancada. A leitura é feita a olho nu, você consegue ver, é quase que instantâneo. Eles dizem para você ler, dependendo do teste, em até 20 minutos, mas a gente sabe que quando dá positivo, pessoal, é praticamente instantâneo. Você vê a tirinha correndo e você já vê os 2 tracinhos aparecendo. Como eu falei, ele pode detectar antígeno, como também pode detectar anticorpo. Quando o teste ele é utilizado para detectar antígeno, como o teste de antígeno que a gente tem, que a gente usa muito, é o de parvovirose, o teste rápido de parvovirose, e o teste rápido de sinomose, que como é feito esse teste rápido, como é que ele é produzido, esse teste rápido de antígeno. Vamos ver aqui. Em gatos, a gente usa muito da FeLV, né? O teste rápido da FeLV. Então, como é que é feito o teste de antígeno? Primeiramente, naquela almofadinha onde a gente coloca a amostra e o diluente, na área da amostra aqui, ó, já vem com kit, o anticorpo com um corante, um anticorpo específico para o antígeno que a gente está procurando, com um corante, esse anticorpo ó, marcado com um corante. Esse anticorpo, assim que você coloca o material que você está testando aqui, se esse material tiver o antígeno para o qual esse anticorpo foi produzido, ele vai se ligar e esse complexo antígeno, anticorpo e a coloração vai se arrastar por aquela tira e vai se ligar naquela face T do teste, porque aqui vai ter um anticorpo específico também para esse antígeno. E por que vai ficar, a tira vai ficar toda colorida? Porque aqui vai ficar aqui grande parte desses antígenos que saíram arrastados, que se ligaram a esses anticorpos que estão corados e foram arrastados até aqui. Se não tiver o antígeno, pessoal, ele vai passar direto. Por isso que aquela linha fica sem nada, fica a linha, aquela tira não aparece. Porque só aparece se o antígeno estiver ligado a esse corante. Então, se a gente não tem antígeno no teste, o anticorpo ele vai passar direto aqui. Porque nessa parte aqui a gente vai ter um anticorpo para ligar ao antígeno. Então, esse complexo vai parar aqui se a gente tiver esse antígeno. Se essa amostra que a gente está utilizando não tiver o antígeno, não vai formar aquela linha teste, porque ele não vai parar aqui para formar aquela linha teste. Vamos ver melhor aqui, se a gente consegue entender melhor.
Então, a amostra que a gente está querendo ver se tem o teste, para ver se tem um antígeno, vamos dizer, o da sinomose, a gente faz lá o swab nasal do animal para ver se tem sinomose. E o que é que vai fazer? A gente vai, lá no kit tem mostrando como você faz a diluição desse swab e tudo mais. E a gente vai pegar algumas gotinhas desse diluente do swab que a gente fez, da mistura desses dois, e vai pingar aqui, vai colocar aqui na almofadinha do teste. Aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso anticorpo, um anticorpo ligado com um corante. Se tem o antígeno, o que vai acontecer? Esse antígeno vai se ligar ao nosso anticorpo e ele vai sendo arrastado, né? A gente vê quando faz o teste, ele vai sendo arrastado pelo teste, pelo fluxo do teste. Se ele tem um antígeno, ele vai parar aqui, ó. Vai parar aqui, a gente vai ter essa linha de teste corada. Por quê? Porque esse antígeno vai se ligar a anticorpos que tem aqui na linha de teste. Então, nessa linha de teste, a gente vai ter anticorpos contra o antígeno. E por que a linha T, a linha C, que é a linha controle, sempre vai acender, tem que acender? Porque esses anticorpos que tem aqui não são os anticorpos para o antígeno, são anticorpos inespecíficos que se ligam a qualquer anticorpo que tenha no animal, na amostra que a gente está colocando. Por isso que há a parada também aqui de anticorpo ligante. Tá vendo aqui que os anticorpos corados param aqui? Se ele tiver um antígeno, ele para aqui também. Então, a gente vai ter duas linhas coloridas. Se a gente não tem um antígeno, esse complexo aqui, sem um antígeno, só vai se ligar aqui. Não se liga na parte onde tem um anticorpo para o antígeno. Gente, o anticorpo para o antígeno, seja para sinomose, para parvovirose, ele é muito específico. Então, ele não se liga a qualquer coisa. Esses testes, quando são vendidos, eles têm 95% de sensibilidade e mais de 95% de especificidade. Então, a ligação aqui tem uma afinidade muito boa. Ele não se liga a qualquer antígeno que chegar. Então, só se liga aqui, normalmente, claro, falsos positivos a gente também tem. Não é o comum de acontecer, mas acontece falso positivo. Mas, na maioria das vezes, essa linha teste só aparece quando o animal realmente tem um antígeno. E a gente vê aquelas duas linhas aqui, calma aí. E a gente vê essas duas linhas aqui sendo acesas. Senão, apenas essa linha vai ficar visível para a gente. Como a gente viu aqui, nesse vídeo, deixa eu ver se eu consigo adiantar. Aí, esse negócio de vídeo em PowerPoint sempre dá problema. Mas depois a gente mostra. A gente pode ver que ele vai... Aquele líquido que a gente coloca, o líquido que a gente coloca aqui, vai se arrastando por capilaridade. Então, vai carreando tanto o antígeno que você colocou aqui, como também os anticorpos que estavam marcados nessa parte. Então, se tiver antígeno, ele vai se ligar aqui. E outros anticorpos que não se ligaram ao antígeno vai se ligar aqui. Então, as duas linhas vão acender. Se não tiver antígeno, não vai ocorrer essa ligação aqui e apenas essa ligação vai ser visível. Então, vai aparecer apenas um teste. Se apenas a linha teste se apresenta, aquela amostra é negativa. Se a gente tem duas linhas se apresentando, a linha controle e a linha do teste, essa amostra é positiva. E no caso de teste de anticorpo, como é que funciona, pessoal? No teste de anticorpo, a gente tem a amostra, ou o sangue, que normalmente é o sangue, que vai estar aqui, a gente vai colocar aqui na almofadinha, né, essa amostra que a gente está testando.
No decorrer do teste, o que a gente vai ter? Vai ter anticorpo ligado. Qual é? No teste de imunofluorescência, a gente tem a fluoresceína como corante. Aqui, normalmente, é o ouro coloidal. Quando a gente vê a reação rosinha, é o ouro coloidal. Quando a gente vê a reação, tem muitos testes que é azul, a tirinha que aparece, já é a prata que faz a coloração. Mas isso pouco interessa. O interessante mesmo é o resultado. Então, a gente vai ter os anticorpos marcados aqui, e aqui a gente vai ter um antígeno, e aqui um anticorpo. Então, essa amostra que a gente colocou aqui, ela vai se arrastar pelo teste imunocromatográfico, e ao invés de a gente ter um anticorpo específico para o antígeno que a gente está testando, como é o caso da detecção de antígeno, aqui na linha teste a gente vai ter o próprio antígeno. Por quê? Porque se tiver anticorpo nesse soro que eu estou colocando aqui, ele vai se ligar nesse antígeno e vai parar. Então, se ele se liga e para, a gente vai ver a tirinha colorida. Entenderam? A diferença básica entre o teste de anticorpo e o teste de antígeno é essa parte aqui. Por quê? Porque aqui no teste de anticorpo, quem vai estar presente é um antígeno que a gente está procurando. Porque quando eu coloco um anticorpo aqui, que eu estou pesquisando, ele vai se ligar nesse antígeno e vai ser positivo. Já no teste de antígeno, quem vai estar aqui é um anticorpo, porque quem vai ser testado aqui é para o antígeno. Então, o antígeno vai ter que se ligar ao anticorpo. Então, esse teste direto, ele é direto porque diagnostica o antígeno. E o teste indireto aqui, que é o teste de anticorpo, ele vai identificar o anticorpo. Então, o teste de coronavírus, que é o mais feito, que é o teste de anticorpo, a gente tem aqui fragmentos do coronavírus. E quando a gente coloca o soro da pessoa que está sendo testada, se ela tiver anticorpo contra o coronavírus, ele vai se ligar aqui. E a partir do momento que ele se liga aqui, juntamente com as moléculas, com os anticorpos que a gente corou, né, com o ouro, que estão no decorrer do teste, a gente vai ver a linha positiva. E aqui, esses anticorpos que não se ligaram no antígeno vão se ligar todos ao controle. Então, a gente vai ter as duas tirinhas aparecendo. E isso quer dizer, nesse caso aqui, que quando acontece isso, essa amostra ela é positiva. Então, a gente vai ter aqui o aparecimento de uma tirinha no teste e de uma tira no controle. Aqui, ó. Aqui a gente tem um animal positivo, aqui a gente tem um animal negativo, e aqui, pessoal, a gente tem testes inválidos. Por quê? Porque o controle ele tem que acender independente do animal ser positivo ou não, o controle é que diz que o teste está funcionando. Então, se der só a área de teste e não der a de controle, o teste está inválido, você tem que repetir. Se não der nem a linha de teste, nem a linha de controle, você também tem que repetir, porque é inválido. A tira controle ela tem que aparecer, porque o próprio nome já diz, é um controle, para saber que aquele teste realmente é confiável. Então, qualquer uma dessas duas situações que venham a ocorrer, esse teste tem que ser descartado e feito outro. E como a gente está falando de teste direto e indireto, FIV e FeLV é um ótimo exemplo. A gente tem um único cassete, o nome desse objeto aqui, que faz o teste, é cassete, e um único cassete a gente consegue diagnosticar dois patógenos, tanto o vírus da imunodeficiência felina como o vírus da leucemia felina. Então, no caso, a gente vai ter no mesmo teste, né, no mesmo cassete, a gente tem um teste de anticorpo e um teste de antígeno. Por quê? Porque o vírus da imunodeficiência felina, a gente detecta o anticorpo. E o vírus da FeLV, a gente detecta o antígeno.
Então, o que acontece? A gente vai fazer, o procedimento de fazer é igual aos outros. A gente vai pegar uma gota do soro, plasma ou sangue total e colocar em cada um desses orifícios, que a gente chama também de almofadinha, cada um desses orifícios. Depois vai pegar o diluente, o tampão, e em 10 minutos a gente interpreta o resultado. Nesse caso aqui, ó, o que deu? As duas tiras. Então, o animal é positivo tanto para FIV quanto para FeLV. Nesse caso aqui, só a tira controle apareceu. Então, o animal é negativo para FIV e para FeLV. Aqui a gente já falou que é positivo para os dois. Aqui, ó, só deu positivo para FeLV, não deu positivo para FIV. E aqui, nesse teste, só deu positivo para FIV. Então, quando a gente tem um teste que é multi-antigênico, né, a gente consegue fazer mais de um patógeno, a gente tem que ficar bem atento para realmente dar o diagnóstico certo. Tem desses testes, pessoal, consegue fazer 3, que faz o coronavírus, o parvo, corona, parvo e sinomose, se eu não me engano, são esses 3. E em um único cassete você consegue fazer esses 3 testes. Então, é muito bom para o clínico, mas também o clínico tem que saber fazer a interpretação direitinho para dar o diagnóstico correto e para saber se tem relação com a enfermidade que ele está apresentando naquele momento ou não. Então, é dessa forma que é feito esse teste de diagnóstico, é muito fácil a interpretação. O que a gente tem que saber é o que utilizar, né? Por exemplo, se eu for fazer um teste de anticorpo contra a sinomose, eu não posso utilizar a secreção. Na secreção está o vírus. Então, a secreção eu utilizo para fazer um teste de antígeno, que eu vou capturar o vírus. O teste de anticorpo a gente faz do soro, do sangue. Então, isso tem que ser visto. A gente tem que ver direitinho qual teste a gente está fazendo para saber qual amostra a gente deve colher para ter um resultado satisfatório naquele teste que a gente está utilizando. Então, quando eu devo utilizar um teste de anticorpo e quando devo utilizar um teste de antígeno? Gente, depende da doença. A gente tem algumas doenças como a sinomose, que o teste direto é melhor. Por quê? Porque como é uma doença de rápida propagação, que você pode entrar com um suporte terapêutico adiantado, né, precoce, e evitar complicações neurológicas, você não tem que esperar, não espera o animal produzir anticorpos para dar positivo. Então, no início da doença, se você consegue diagnosticar esse animal como positivo para a sinomose, as chances de tratamento adequado para ele são maiores. Então, nesse caso, se você tem um teste direto, é muito mais indicado você fazer esse teste direto. Parvovirose do mesmo jeito, pessoal. Essas doenças, como a gente já vem falando, essas doenças que são agudas, que têm uma transmissibilidade muito rápida, o ideal é fazer um teste direto, porque você esperar 10 dias para fazer um teste de anticorpo pode ser decisivo para a transmissibilidade daquela doença e até mesmo para a evolução clínica daquele animal, para o tratamento daquele animal. Então, dependendo da doença, o teste direto é melhor. Mas veja bem, já no caso da toxoplasmose, o teste direto é mais difícil. Por quê? Porque a gente não tem a secreção, o agente estando circulante no organismo ou em um órgão de fácil acesso. Imagina aí você fazer uma biópsia de coração, porque ele gosta muito de músculo cardíaco, ou uma biópsia, sei lá, do cérebro para fazer o diagnóstico direto de toxoplasma, uma biópsia de pulmão. Então, é inviável. Nesse caso, o melhor é fazer um teste indireto. Normalmente, a toxoplasmose é uma doença crônica, né? Você consegue diagnosticar realmente depois de muitos dias depois da infecção, é que você realmente pode vir a apresentar algum sinal clínico. Então, nesse caso, o teste indireto é muito mais utilizado e mais benéfico, né, para o diagnóstico. E leishmania? Leishmania, os dois a gente pode fazer, mas veja bem,
A gente pode fazer uma punção de linfonodo, mas se a gente não achar leishmania naquele linfonodo, quer dizer que o animal não tem leishmania? Não necessariamente. Por quê? Porque aquela punção pode não ter pego a leishmania. Você, na citologia, pode não ter pegado a amostra com leishmania, ou aquele linfonodo não está positivo. Então, você vai dar negativo para o animal. Então, por isso que o ideal mesmo, quando uma doença é de importância de saúde pública, né, tanto para os animais como para o ser humano, o ideal é você ter vários testes de diagnóstico para que o diagnóstico seja fechado da melhor forma. Agora, imagina aí, se o animal dá positivo para a sorologia, pode haver reação cruzada? Pode haver. A gente sabe que é possível haver reação cruzada. Mas se o animal dá positivo no teste direto, se você vê a leishmania no linfonodo, né, na citologia, o animal é positivo e não tem para onde correr. Então, cada teste ele tem suas qualidades, mas também tem seus defeitos. Normalmente, a qualidade do teste direto é o defeito do teste indireto e vice-versa. Porque o teste direto ele é bom porque quando você vê o agente, você já fecha o diagnóstico, não tem o que discutir. Você está vendo numa citologia, numa PCR, você conseguiu amplificar. Então, tem um agente ali. Mas se você, por exemplo, se é infecção, você não consegue fazer um teste direto, você não consegue coletar tecido para fazer um teste direto, ou o parasita, ou o vírus, ou a bactéria não faz viremia. Então, o teste indireto é o indicado. Por quê? Porque você vai diagnosticar um anticorpo que é gerado contra aquele antígeno, contra aquele micro-organismo. Por isso que a gente diz que a vantagem de um, normalmente, é a vantagem que um tem, é a desvantagem do outro. Por quê? Vantagens da sorologia. Estuda a formação de anticorpos para determinadas populações. Então, a gente não tem como mensurar através de um teste direto se alguém teve contato. Não tem. O teste direto serve para aquele momento da infecção. Daqui a gente vai ter um antígeno ali. Se você já se curou, o teste direto não vai dar mais positivo. Então, a gente não tem como ter uma ideia de população, de saber se aquele antígeno ainda está circulando na população, se a população já foi infectada, uma grande parte da população já foi infectada por aquele micro-organismo. Conseguir determinar que o indivíduo teve contato com o antígeno. Não tem como a gente fazer isso com teste direto, tem que ser a sorologia. Avaliar a formação de anticorpos como resposta à vacina. Uma das formas de avaliar se a vacina é eficaz ou não é verificar se ela produziu anticorpo, se ela foi capaz de induzir a produção de anticorpo no organismo. Claro, é só isso? Não, tem outras coisas, mas isso nos dá uma ideia de se a vacina vai ser eficaz ou não para a prevenção daquela doença que a gente está estudando. Desvantagens. No caso da ELISA e da RIF, né, requer um tempo para obter resposta, não é uma resposta rápida. A gente tem a reação cruzada que pode ocorrer. Esses testes que a gente utiliza, pessoal, normalmente a sensibilidade e a especificidade são altas. A probabilidade de ocorrer uma reação cruzada é pequena, mas pode ocorrer. A gente tem... O que a gente tem que fazer, na verdade? É estudar para saber qual é o melhor tipo de exame para aquele patógeno que a gente está estudando. Para toxoplasma, o padrão ouro é a RIF, é a reação de imunofluorescência indireta. Já para a leishmania, o Ministério não considera a RIF como padrão ouro, já considera o ELISA. Então, dependendo do agente etiológico que a gente está estudando, nós teremos um teste considerado para padrão ouro para ele, de sorologia. Então, a gente tem que saber qual, no caso das pesquisas, né, quando a gente fala do ponto de vista de pesquisa, a gente tem que estudar para saber qual é o melhor teste para aquele antígeno que a gente está trabalhando. E a partir disso é que a gente seleciona esse teste como padrão ouro. Várias pesquisas são feitas para dizer qual é o melhor diagnóstico, qual é o melhor tipo de teste sorológico para leishmania, para T-cruze. Então, são a partir dessas pesquisas que a gente tem como saber qual é o melhor teste que a gente vai utilizar na nossa pesquisa, ou até mesmo para diagnóstico na rotina clínica, para mandar para um laboratório e exigir que seja feita determinado tipo de técnica. Outra desvantagem, no caso do microscópio de imunofluorescência para
para a RIF, que a gente já falou. Então, essa parte aqui dessas desvantagens, a gente já falou quando estava falando da RIF. Resumindo, o que a gente viu hoje? Foi bem cansativo, né? A professora não parou de falar, mas de uma forma geral, o que a gente viu hoje? Nós estudamos os princípios das técnicas de diagnóstico diretas mais utilizadas, os testes e indiretos, né? Nós tivemos esse estudo dos testes diretos e indiretos, e na parte dos diagnósticos indiretos, a gente viu a RIF, a imunocromatografia e o ELISA. A gente viu o princípio desses três. Dos diretos, nós vimos a PCR e a imunofluorescência direta. Então, o que a gente aprendeu hoje sobre a interpretação desses testes? Nós entendemos que a interpretação varia do momento da doença. A gente pode ter um teste negativo num teste direto se você já está curado, mas não quer dizer que você seja negativo no anticorpo. Então, a gente viu que as situações devem ser estudadas para que haja o critério técnico para melhor escolha do teste a ser utilizado naquela situação. Então, dependendo do curso da doença, do tipo da doença, nós vamos utilizar determinados testes. Doenças que a gente consegue fazer a captação da bactéria ou do vírus com simples swab, a gente preconiza os testes diretos, porque é mais fácil a gente conseguir achar o vírus ou a bactéria ali. Já numa doença que a gente não consegue, não tem a possibilidade, ou é muito difícil você conseguir o antígeno no tecido, a gente já lança mão de um teste sorológico. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho o que eu quis passar para vocês hoje, e fico aberta às perguntas por parte de vocês. Espero que não tenha dado um nó aí na cabeça de vocês, porque eu sei que é muita informação para uma tarde, e eu espero que a gente tenha conseguido passar o máximo possível para que vocês tenham entendido. E muito obrigada pela atenção.